Olá, exploradores de conhecimento! Sejam bem-vindos a mais uma jornada fascinante aqui no nosso canal. Hoje, estamos prestes a desvendar os mistérios mais profundos e enigmáticos que cercam um dos lugares mais emblemáticos do mundo, a Cidade do Vaticano. Preparem-se para uma viagem única, enquanto nos aprofundamos nos segredos guardados há séculos por trás dos muros imponentes da sede espiritual do catolicismo. Este é o nosso especial Segredos do Vaticano Revelados. Neste vídeo, mergulharemos nas sombras da história, explorando documentos secretos, desvendando mistérios arquitetônicos e investigando as teorias que envolvem este local sagrado. Preparem-se para uma experiência intrigante e reveladora que irá desafiar as fronteiras da nossa compreensão. Antes de começarmos essa jornada épica, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as novidades e deixar seus comentários ao longo do vídeo. Agora, sem mais demora, vamos adentrar o mundo dos segredos do Vaticano revelados. História. A história do Vaticano é uma jornada fascinante que se estende por séculos, mergulhando nas profundezas da fé, política e cultura. Vamos explorar os principais marcos dessa trajetória única. Fundação e origens. O Vaticano tem suas raízes na antiguidade, com a construção da Basílica de São Pedro sobre o local onde se acredita que o apóstolo Pedro foi martirizado e enterrado. No século IV, o imperador Constantino ordenou a construção da primeira basílica no local, estabelecendo o que se tornaria o epicentro da Igreja Católica. O Papado e a Cidade do Vaticano. Ao longo dos séculos, o Vaticano tornou-se o centro do poder espiritual da Igreja Católica. Os papas, como líderes espirituais e políticos, exerciam uma influência significativa na região e além. Em 1929, por meio dos Tratados de Latrão, a Cidade do Vaticano foi estabelecida como um Estado independente, garantindo autonomia ao papado. Renascimento e arquitetura. Durante o Renascimento, o Vaticano passou por uma transformação arquitetônica monumental. Papas como Júlio II e Leão X patrocinaram artistas como Michelangelo, Rafael e Bramante para criar obras-primas como a Basílica de São Pedro e a Capela Sistina. Esses monumentos não apenas refletiram a grandiosidade espiritual, mas também a influência cultural da época. O Vaticano e a história moderna. Ao longo da história moderna, o Vaticano enfrentou desafios e mudanças. Durante a Revolução Francesa e a ocupação napoleônica, a região enfrentou instabilidade. O século XX trouxe eventos significativos, incluindo a criação do Estado do Vaticano e o papel crucial da Igreja Católica em eventos como a Segunda Guerra Mundial. O Concílio Vaticano I. Na década de 1960, o Concílio Vaticano II marcou uma era de reforma na Igreja Católica. Sob o Papa João XXIII, a Igreja passou por mudanças significativas para se adaptar aos desafios e oportunidades do mundo moderno, promovendo uma abertura ao diálogo e renovando a liturgia. Desafios contemporâneos. Hoje, o Vaticano enfrenta desafios complexos, desde questões internas, como a necessidade de transparência e reforma, até questões externas, como seu papel nas relações internacionais e na promoção da paz global. A liderança do Papa Francisco trouxe um foco renovado na justiça social, ecologia e diálogo interreligioso. A história do Vaticano é um testemunho da evolução da fé, da influência política e da riqueza cultural ao longo dos séculos. A Cidade do Vaticano continua a ser um local de peregrinação, contemplação e debate, moldando e sendo moldada pelas correntes da história mundial. Documentos secretos. Os documentos secretos do Vaticano são envoltos em mistério e especulação, alimentando inúmeras teorias conspiratórias ao longo dos anos. A existência de uma vasta coleção de documentos confidenciais mantidos pela Igreja Católica tem sido motivo de fascínio e intriga. Vamos explorar esse enigma e discutir o que se sabe sobre esses documentos. Os arquivos secretos do Vaticano. Os arquivos secretos do Vaticano, também conhecidos como Arquivos Apostólicos Vaticanos, compreendem uma coleção de documentos que abrange séculos de história. Sua existência é reconhecida, mas o acesso a eles é restrito, limitado a pesquisadores qualificados e autoridades eclesiásticas. Conteúdo dos documentos. O conteúdo exato dos documentos permanece em grande parte desconhecido do público em geral. Alguns documentos abordam questões internas da Igreja, como decisões papais, correspondências entre líderes religiosos e registros de concílios.
Outros podem conter informações sobre assuntos mais amplos, como relações diplomáticas, eventos históricos e até mesmo teorias sobre a vida de Jesus Cristo. #hashtag teorias da conspiração. A restrição no acesso aos documentos alimentou várias teorias da conspiração. Algumas afirmam que os documentos revelam segredos chocantes sobre a verdadeira história da Igreja Católica, incluindo supostos encobrimentos de eventos históricos, conspirações políticas e até mesmo segredos relacionados a sociedades secretas. Visitas limitadas. Embora alguns pesquisadores tenham obtido permissão para acessar os arquivos, essas visitas são estritamente controladas, e o acesso a certos documentos pode ser negado. Isso tem alimentado a especulação sobre o que realmente está contido nos corredores secretos dos arquivos do Vaticano. Desafios de tradução e interpretação. Muitos dos documentos são escritos em latim ou outras línguas antigas, apresentando desafios significativos de tradução e interpretação. Isso pode contribuir para mal-entendidos e interpretações equivocadas, adicionando camadas adicionais de complexidade ao mistério que envolve esses registros. O papel da Igreja na história. Alguns argumentam que a Igreja Católica mantém a confidencialidade dos documentos para preservar a integridade da fé e evitar potenciais conflitos. Outros sugerem que a revelação de certos conteúdos poderia ter implicações significativas na credibilidade e influência da instituição. Em última análise, os documentos secretos do Vaticano permanecem como uma fonte de curiosidade e especulação. Embora seja improvável que todos os segredos sejam revelados ao público, a mera existência desses registros continua a capturar a imaginação de muitos, proporcionando uma aura de mistério ao coração da Igreja Católica. Sociedades secretas. As sociedades secretas e teorias conspiratórias envolvendo o Vaticano têm sido temas recorrentes ao longo da história. Embora muitas dessas alegações careçam de fundamentos sólidos, elas continuam a alimentar a imaginação e o debate sobre o papel oculto da Igreja Católica. Vamos explorar alguns aspectos dessas sociedades secretas e conspirações. Illuminati e Maçonaria. Uma das teorias mais difundidas envolve a suposta influência da Illuminati e da maçonaria dentro do Vaticano. Alega-se que membros dessas sociedades secretas teriam infiltrado a hierarquia da Igreja para manipular eventos mundiais e consolidar poder. No entanto, essas afirmações carecem de evidências concretas. O Banco do Vaticano e conspirações financeiras. O Banco do Vaticano, formalmente conhecido como Instituto para as Obras Religiosas, também foi alvo de teorias conspiratórias. Alegações de lavagem de dinheiro, conexões com organizações criminosas e influência nos mercados financeiros globais têm circulado, mas muitas vezes sem uma base sólida em fatos verificáveis. P2, Propaganda 2. A loja maçônica P2, Propaganda 2, desempenhou um papel controverso nas décadas de 1970 e 1980 na Itália. Algumas figuras ligadas a P2 tinham conexões com a Igreja Católica, e especula-se sobre influências clandestinas na política e na mídia. No entanto, a dissolução da P2 em 1981 sugere que a resposta oficial foi de desassociação com tais atividades. Assassinato de João Paulo I. A morte misteriosa do Papa João Paulo I em 1978 também gerou teorias conspiratórias. A especulação em torno das circunstâncias de sua morte e a breve duração de seu pontificado alimentaram a ideia de que ele teria descoberto segredos perturbadores dentro da Igreja, levando a uma suposta ação para silenciá-lo. Alegações de alienação extraterrestre. Além das conspirações mais tradicionais, algumas teorias sugerem uma ligação entre o Vaticano e a possibilidade de vida extraterrestre. Alega-se que a Igreja estaria ciente de evidências de visitas de seres de outros planetas, mas estaria ocultando essa informação do público. A busca pelo Graal. A busca pelo Santo Graal também foi associada a teorias de conspiração que sugerem que a Igreja Católica estaria envolvida na preservação de segredos ligados à linhagem de Jesus Cristo. Embora muitas dessas teorias possam parecer intrigantes, é crucial abordá-las com ceticismo e exigir evidências concretas. A natureza reservada da Igreja Católica, juntamente com eventos históricos complexos, tem contribuído para a criação e perpetuação dessas narrativas, muitas das quais permanecem no reino da especulação. Os mistérios arquitetônicos da Cidade do Vaticano. A Cidade do Vaticano é um tesouro arquitetônico que abriga algumas das estruturas mais imponentes e significativas do mundo. Cada edifício,
praça e monumento na Cidade do Vaticano conta uma história rica e guarda mistérios que atraem a atenção de estudiosos e visitantes. Vamos explorar alguns dos mistérios arquitetônicos que envolvem esse enclave sagrado. A Basílica de São Pedro. Mistério da Cúpula de Michelangelo. A cúpula da Basílica de São Pedro, projetada por Michelangelo, é uma obra-prima de engenharia e estética. O modo como Michelangelo conseguiu equilibrar a grandiosidade da cúpula com a estabilidade estrutural tem sido motivo de admiração e mistério ao longo dos séculos. Os ossos de São Pedro. A tradição cristã sustenta que a Basílica de São Pedro foi construída sobre o local do túmulo do apóstolo Pedro. No entanto, a confirmação arqueológica definitiva desses restos mortais permanece um mistério, e a investigação arqueológica é limitada devido à natureza sagrada do local. A Capela Sistina. Os frescos de Michelangelo. Os afrescos no teto da Capela Sistina, pintados por Michelangelo, são uma maravilha artística. O mistério reside na habilidade do artista em criar obras tão complexas e detalhadas enquanto deitado de costas em um andaime. Além disso, existem teorias sugerindo mensagens ocultas e simbolismos nas pinturas. O Obelisco do Vaticano. Origins Egyptias e Simbolismo. O obelisco no centro da Praça de São Pedro remonta ao Antigo Egito. Sua transferência para Roma e posterior colocação na Praça do Vaticano é uma conquista arquitetônica e técnica notável. Além de sua função prática, o obelisco tem conotações simbólicas profundas relacionadas à espiritualidade e à ligação entre a Igreja e o Antigo Egito. Os Jardins Vaticanos. Inacessibilidade e segredos paisagísticos. Os Jardins Vaticanos são conhecidos por sua beleza exuberante, mas grande parte dessa área permanece inacessível ao público. Os motivos exatos dessas áreas restritas e o que pode estar escondido nelas têm provocado especulações e teorias ao longo dos anos. O Palácio Apostólico. Salas privadas e corredores secretos. O Palácio Apostólico, residência oficial do Papa, é vasto e repleto de salas e corredores. Algumas dessas áreas são inexploradas pelo público, levando a especulações sobre salas secretas e passagens ocultas que podem ter desempenhado papéis históricos ou ter propósitos desconhecidos. A Colunata de Bernini. Braços maternos da Igreja. A Colunata de Bernini, na Praça de São Pedro, é uma representação impressionante dos braços maternos da Igreja. O simbolismo por trás da colunata e a maneira como ela parece acolher os visitantes tem gerado interpretações diversas e místicas. A Cidade do Vaticano é um lugar onde a espiritualidade se entrelaça com a arte e a arquitetura de maneira única. Os mistérios arquitetônicos que permeiam essas estruturas continuam a inspirar e cativar, adicionando uma camada adicional de profundidade à experiência única que é visitar esse enclave sagrado. O enigma da Biblioteca Apostólica. A Biblioteca Apostólica Vaticana, situada na Cidade do Vaticano, é uma das maiores e mais antigas bibliotecas do mundo, abrigando uma coleção incomparável de manuscritos, livros raros e documentos históricos. Contudo, seu acesso restrito e o vasto acervo despertam um enigma que alimenta a imaginação e a curiosidade de estudiosos e entusiastas. Vamos explorar o enigma da Biblioteca Apostólica do Vaticano. A Guardiã do Conhecimento. A biblioteca foi fundada pelo Papa Nicolau V em 1451 e ao longo dos séculos tornou-se um verdadeiro tesouro de conhecimento, abrigando obras que remontam a séculos antes da invenção da impressão. Ela é conhecida por sua rica coleção de manuscritos, mapas, gravuras, moedas e selos. O acesso restrito. O enigma começa com a política de acesso restrito à Biblioteca Apostólica Vaticana. Embora pesquisadores, acadêmicos e estudiosos possam solicitar permissão para estudar determinados documentos, grande parte do acervo permanece fora do alcance do público em geral. Isso levanta a questão: o que exatamente está guardado nos reconditos da biblioteca que não pode ser compartilhado amplamente? Os documentos secretos. Há especulações sobre a existência de documentos secretos dentro da biblioteca, alguns dos quais podem conter informações reveladoras sobre a história da Igreja, figuras históricas ou até mesmo segredos antigos. Teorias sugerem que tais documentos poderiam alterar a compreensão convencional de eventos históricos ou desafiar narrativas estabelecidas. O mistério da Sala B. A Sala B, uma parte da Biblioteca Apostólica Vaticana, é especialmente cercada de mistério. Esta sala abriga manuscritos e documentos raros, mas muitos dos detalhes sobre seu conteúdo específico são mantidos em sigilo.
O que exatamente está guardado nesses manuscritos e por que são tão estritamente protegidos permanecem questões sem resposta. A restauração e digitalização. Nos últimos anos, a Biblioteca Apostólica Vaticana empreendeu projetos de restauração e digitalização de alguns de seus documentos mais preciosos. No entanto, o processo é seletivo e muitos itens permanecem intocados. A escolha criteriosa de quais documentos são restaurados e disponibilizados digitalmente adiciona uma camada adicional de mistério. Preservação e sigilo. A justificativa oficial para a restrição de acesso muitas vezes está ligada à preservação física dos documentos, bem como à necessidade de manter a confidencialidade em relação a certas informações. A natureza sagrada de alguns documentos também é citada como razão para a limitação do acesso. Em última análise, o enigma da Biblioteca Apostólica Vaticana é alimentado pela combinação de sua rica coleção histórica, o acesso limitado ao público e as especulações sobre o que pode estar escondido em suas estantes. Essa aura de mistério acrescenta um fascínio adicional a essa instituição cultural e histórica singular. Concluindo nossa jornada pelos mistérios da Cidade do Vaticano, fica evidente que este enclave sagrado é muito mais do que apenas uma expressão arquitetônica grandiosa. A Biblioteca Apostólica Vaticana, com seus corredores repletos de conhecimento, permanece como um enigma fascinante, guardando segredos que, por séculos, intrigaram mentes curiosas ao redor do mundo. Ao explorarmos os mistérios arquitetônicos, sociedades secretas e documentos confidenciais, mergulhamos em um universo onde a espiritualidade, história e cultura entrelaçam-se de maneira única. A Cidade do Vaticano, com sua riqueza inigualável, não é apenas um local de peregrinação, mas também um tesouro de intrigas e descobertas. Diante da imponência da Basílica de São Pedro, dos afrescos inigualáveis da Capela Sistina e do enigma preservado na Biblioteca Apostólica Vaticana, somos lembrados de que, por trás dessas paredes, existe uma tapeçaria complexa de fé, história e sabedoria. À medida que concluímos esta exploração, convidamos vocês a refletirem sobre a magnitude desse lugar e a continuarem a jornada de descobertas por si mesmos. A Cidade do Vaticano, com seus mistérios arquitetônicos e tesouros culturais, permanecerá como um farol de conhecimento e inspiração para as gerações futuras. Agradecemos por nos acompanharem nesta viagem extraordinária. Se vocês apreciaram este conteúdo, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com outros exploradores do conhecimento e, é claro, se inscrever para mais aventuras. Até a próxima, onde continuaremos a desvendar os segredos que fazem deste mundo um lugar verdadeiramente extraordinário. Adeus, e que a busca pelo conhecimento nunca termine.